que eu preciso passar antes da gente começar a parte de programar ali, propriamente dito, né? Uhum. Então, deixa eu compartilhar. Vamos para a nossa tela em branco aqui, nosso quadro branco, igual semana passada. Então, semana passada, a gente viu dentro ali dos operadores lógicos aquela estrutura que a gente já conhece das aulas, por exemplo, de matemática, né? Mais, menos. A gente viu a multiplicação e a gente viu a divisão, certo? Além do Uhum. e, ou, né? A gente viu lá também o excludente, o e exclusivo, né? A gente falou desses caras aí. Então agora vamos falar alguns detalhezinhos deles antes de eu passar para outros operadores. Olha só. Vamos pegar a seguinte expressão matemática, ó. 2 vezes 2 mais 2. Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 2 mais 2? Será? O que acontece? A gente aprende em matemática que a gente segue da esquerda para a direita, né? Então, esquerda para a direita. Uhum. E que primeiro a gente faz multiplicação e divisão, depois a gente faz soma e subtração. Você lembra disso da escola? Bem pouco, mas Tá. vou voltar a ver. Então, vamos agora, você vai lembrar um pouquinho. Vamos lá, olha só. Aqui, qual que é o primeiro cara que está aqui? É o multiplicação. Multiplicação. Então, a gente vai fazer da esquerda para a direita, primeiro multiplicação e divisão. Então, primeira operação aqui é a multiplicação. Então, 2 vezes 2, 4, 4. Mais 2, 6. 6. Até aqui. Aqui, a coisa muda de figura, porque assim como na matemática fora do computador, o computador ele vai primeiro ler o que está entre parênteses. Uhum. Então, na verdade, isso aqui ele vai fazer a seguinte conta, ó. 2 vezes 2 mais 2 é 4. Uhum. Então, esse de baixo, o resultado é 8. Então, a gente tem sempre que entender isso, porque quando eu precisar escrever, eventualmente, dentro de um programa, né, uma expressão matemática, por algum sentido, eu tenho que levar isso aqui em consideração. Então, eu tenho que levar em consideração ordem de resolução. Vamos lá. 1. Da esquerda para a direita. Essa é a regra. Uhum. 2. Primeiro, multiplicações e divisões. Depois, vou aumentar nosso espaço aqui. Depois, somas e subtrações. Terceiro item. Se houverem parênteses, fazer primeiro os parênteses. E aí, eu não sei se você vai lembrar, por exemplo, na matemática a gente podia ter uma situação assim, ó. 2 vezes. Aí abria lá assim, né? Uhum. 2 vezes. Aí abria mais um. 2 vezes. Aí abria finalmente o parênteses 2 mais 2, né? Aí você ia Uhum. fechando. Cadê? Aqui.
E aí você fazia a conta. Então, o que acontecia? Primeiro eu fazia aqui dentro, né? Então, ia ficar 2 vezes, aí abre aqui, 2 vezes 2, né? Aliás, 2 vezes 4, porque eu resolvi o parênteses. Aí a gente faz de novo. 2 vezes 4 ali dentro é 8. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 8. Né? E aí a gente termina. Primeiro 2 vezes 8, 16. 2 vezes 16, 32. Deu para lembrar disso aqui mais ou menos, né? Sim, com certeza. Então, só para a gente deixar escrito aqui. Só que na programação, na computação, eu não posso colocar esses símbolos. Porque eles são símbolos reservados. Eu não posso pôr chaves e colchete. Então, eu só posso trabalhar com parênteses. Então, isso aqui eu escreveria assim, ó, 2 vezes. Abre parênteses. 2 vezes. Abre parênteses de novo. 2 vezes. Abre parênteses. 2 mais 2, fecha, fecha, fecha. A ordem de resolução é a mesma. Eu começo pelo parênteses mais interno. Então, vamos anotar. Começa a resolução pelo... Quem que está entrando? É o Cauã? Cauê? Vamos ver. Ao João. Pelo parêntese mais interno. E aí eu vou fazendo o quê? Vou resolvendo, tirando os de dentro e ficando os de fora. Ó, o João deve estar perdido, tá falando, meu Deus, eu vim para aula de computação e cheguei na aula de matemática, né? Mas não tem jeito, tá? Gente, programação, a gente vai usar muita matemática, tá? Só para vocês verem que eu não estou mentindo, eu estou fazendo a minha nova faculdade, Ciências da Engenharia da Computação. Ó, e é computação. Só matemática, tá? Então, não tem jeito, viu, gente? Então, deu para entender aqui essa questão aqui dos operadores, o mais, menos, multiplicação, divisão, a ordem de resolução e se eu tiver os parênteses, né? Eu vou salvar para mandar lá no grupo para vocês, depois no final da aula. E vou limpar que agora tem um outro tipo de operador que a gente tem, tá? Que são os operadores de incremento ou decremento. Então, vamos lá. Vocês sabem o que significa incremento e decremento, gente? Incremento significa aumento. Então, decremento, que é o contrário, indica uma redução. Como que eu escrevo um operador de incremento? Ah, Marcelo, é só somar ou subtrair, a gente já viu ali. Mas na maioria das linguagens de programação, tá? E o C# está incluso aqui nessa. O que mais? Quem mais está incluso? O Java, né? Várias outras. O Python não tem, mas nós não vamos ver Python, então não tem problema. Eu trabalho com uma abreviação para isso. Então vamos imaginar o seguinte: imaginemos que precisamos fazer uma conta envolvendo uma variável, tá? E armazenar o resultado dentro desta mesma variável, tá? Então vamos entender isso aqui. Por exemplo, ó, vamos imaginar que eu tenho um circuito. Vamos desenhar aqui, ó.
Então, aqui... E... aqui. E aí eu vou ter um outro cara fora aqui. Na verdade, para baixo. Então, isso aqui funciona assim, ó. Daqui vem para cá. Daqui vem para cá. E aí, aqui ele faz assim, ó. Tá. E agora certinho. Então vamos entender isso aqui. Ele falou o seguinte: enquanto, aqui no primeiro quadro, tá? Ele tem a seguinte instrução no nosso programa. Enquanto x for menor do que 5, faça x mais 1. Tá? Faltou um negócio aqui. Tem que voltar para cá. É um ciclo. Então, faça x mais 1. E esse último quadro aqui fala: armazene o resultado em x. Certo? Aqui é fim do programa. Então, vamos imaginar o seguinte. O Vitor veio aqui e tinha lá o campo para ele. Digite um valor de x. Vitor, escolhe um valor para x que esteja entre 0 e 5. 3. 3. Então, ele colocou 3. 3 é menor que 5? Sim. Então, o que ele vai fazer? 3 mais 1. 3 mais 1, armazena esse valor no x. 3 mais 1 dá quanto? Dá 4. 4 é menor que 5? Sim. Então, soma mais 1. 4 mais 1? 5. 5, armazena no x. 5 é menor que 5? É igual. É igual. Se não é menor, então ele vem pro fim do programa. Uma forma de eu fazer essa expressão aqui, ó, x mais 1 e armazene aqui é o seguinte. Eu faço x mais mais. Mais indica que eu armazeno no próprio x Um número a mais. um número a mais. Tá? Então, pô, bem mais prático do que eu escrever x mais 1 e armazenar esse valor, criar uma outra variável para fazer essa conta, né? Vim aqui fazer y igual a x mais 1, x recebe y. Né? Para que eu preciso de duas variáveis se eu posso fazer isso com uma variável só? Tá? Então, isso aqui serve para facilitar. Então, x incrementa a variável em 1. Certo? E se eu quisesse, eu tivesse uma constante que fosse ser somada, que não é 1. Né? Se eu quisesse fazer aqui, por exemplo, que ele somasse por 5. Né? X mais 5. Aí não serve esse aqui, vocês concordam comigo? Uhum. Então eu faço o quê? Eu faço assim, ó. X mais... Opa.
igual a N. Então, o que eu fiz? Eu falei para ele, some X com o valor que eu quero, né? Deixa eu só explicar aqui. Onde N serve para qualquer valor. Então, o que ele vai fazer aqui? Vamos fazer a setinha para explicar. Vai somar N em X e armazenar o resultado em X de novo. Tá? Então, eu faço uma continha muito mais simples do que ter que abrir outra conta, armazenar resultado, substituir variável. Tá? Aí eu tenho as variações. Se ao invés de somar eu quiser multiplicar, eu faço o quê? X multiplica igual a N. E eu posso subtrair. Subtrair eu faço X menos igual N. Eu só não tenho a divisão. Tá? Mas eu acredito que vocês vão concordar comigo que é muito mais cômodo escrever só isso aqui do que mudar tudo ali, né? Deixa eu só corrigir aqui que ninguém me avisou que o professor analfabeto cometeu um erro de português. E aí eu vou apagar esse pedaço e escrever de novo. X aumenta o valor de X em uma unidade. Pronto. Deu para entender isso aqui, gente? Só o X++ que eu ainda tenho uma dúvida. Pois não. Que eu não consigo entender ele. Tipo, eu vejo outras aulas na internet, mas não consigo entender esse X++. Que nem vai fazer o X a mais. Então, suponhamos, quando chegar a 5, ele vai para 6 e para no 6? Não. Ou aqui não? Eu falei o quê? Enquanto for menor que 5, ele mantém o ciclo. Uhum. Né? Por exemplo, Mas nesse exemplo que eu dei. A hora que chegou no 5, ele vai aumentar a unidade, não vai? Não, a hora que chegou no 5, ele vai fazer a comparação. 5 é menor que 5? Uhum. Não, não é. Então ele não entra no looping, ele vem direto para o próximo passo aqui do programa. O looping Entendi. só vai acontecer enquanto essa condição for verdadeira. Lógico, não precisa ser fim do programa, poderia ser uma outra instrução qualquer. Quer ver? Por exemplo, assim, vamos imaginar que é um freezer que eu preciso. Deixa eu salvar essa tela e eu vou limpar aqui as anotações. Espera aí. Então vamos imaginar o seguinte. Eu tenho a seguinte situação. É um sistema automatizado para um ar-condicionado. Tá? E aí o nosso ar-condicionado ele vai fazer o seguinte. Enquanto... eu não vou precisar de todos esses passos, mas só para a gente entender. Enquanto temperatura ambiente for maior do que temperatura do ar condicionado, o que ele vai fazer? Ele vai... Agora a gente já está falando de programar uma máquina mesmo, né? Então, qual vai ser o que ele vai fazer? Ele vai manter o motor ligado. Certo? Para quê? Para continuar gelando. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer esse ciclo. Temperatura é maior do que a do ar-condicionado? Sim. Mantém o motor ligado e ele faz um contador para saber quanto tempo ele está mantendo esse motor ligado. Então, ele vai fazer o quê?
Ele gera ali uma variável aqui dentro da programação, sei lá, vamos chamar ela de T, tá? E ele começou com T igual a 0. Ele fez a verificação. Temperatura é maior? É. Então, vamos saber que a gente passou uma vez. Então, eu faço um T mais, certo? Aham. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o T mais, vai armazenar, né, no próprio T, armazenou. Que aqui a gente já simplificou a escrita, né? E aí ele vai testar de novo. A temperatura ainda é maior? É maior. Então, mais um. Então, agora ele já passou quantas vezes no programa? 2. 2. Armazena. Hora que a temperatura for... Vamos só acrescentar aqui um detalhe. Fazer diferente. Cadê? Porque senão isso aqui vai dar um probleminha no nosso programa. Ó. Quer ver? Enquanto temperatura for maior ou igual temperatura externa for maior ou igual a temperatura do ar condicionado. Porque se eu não colocar esse maior ou igual, ele vai ficar... A hora que chegar naquele valor, ele não sabe exatamente o que fazer, tá? Então, ele vai passando e vai contando. Para que isso? Até para ele poder fazer, para essas máquinas mais inteligentes hoje que a gente tem, que elas aprendem com o consumo, elas testam o consumo de energia para reduzir, o que ela faz? Ela começa a criar dentro dela padrão. Tá? Isso aqui dá para fazer com maquininhas, não sei se vocês conhecem Arduino, né? Raspberry Pi, que são microcomputadores desse tamanhozinho aqui. Se vocês mandarem... Quem não conhece, gente, se quiser, manda no grupo da sala uma mensagem antes da aula da semana que vem, que eu pego. Eu tenho as duas. Eu tenho o Raspberry, eu tenho Arduino. Eu pego para mostrar para vocês aqui no vídeo. Tá? Que não dá para buscar agora. Em C Sharp? Oi? Os dois são programáveis em C Sharp? Não, mas a linguagem é muito semelhante. Ela é até mais simples que C Sharp. Tá? Entendi. O Arduino ele tem uma linguagem meio que própria que foi desenvolvida para ele. E o C Sharp ele vai usar um pouco mais... O C Sharp, o Raspberry, como ele já vem ali programado para receber o Linux, ele vai trabalhar um pouco mais em cima do Linux. Mas dá para fazer programinhas com ele também. Né? Hora que a temperatura for menor, né, do que a temperatura externa, o que eu quero que o meu ar-condicionado faça? Desligue o motor para economizar energia. E aí ele vai parar? Não, ele vai começar a... Ele vai fazer um novo processo aqui. Vai fazer o quê? Vai conferir o quê agora? Nesse programinha que nós criamos. Ele vai fazer esse mesmo processo aqui, só que agora por fora. Vou até fazer ele de outra cor. Ele vai vir aqui. E ele vai jogar aqui de volta. E aí ele vai falar, a temperatura externa é maior que a do ar-condicionado? Não, então mantém o motor desligado. Conta mais um aqui. Tá? E aí ele vai ligando e desligando. Os ar-condicionados, eles já trabalham mais ou menos isso. Não sei se vocês já repararam, né? Quem tem ar-condicionado, ou quem trabalha, ou trabalhou, ou frequenta um lugar com ar-condicionado, ele liga por um tempo e depois ele desliga um tempo. Ele liga de novo e ele desliga. Lógico que não é um programa de computador tão complexo que está lá dentro, né? Mas é essa ideia que ele trabalha aqui. Tá? Ele trabalha um pouco com essa ideia do incremento. Os ares mais modernos agora, eles já trabalham um pouco com a ideia de incremento até para poder reduzir, né, consumo de energia. São aqueles bem mais caros também, né, gente? O meu daqui de casa, coitado, tão velhinho que ele não tem esse tipo de inteligência artificial, tá?
Tranquilo isso Então, aqui? seria Pode falar. basicamente um ciclo de repetição, assim, então. Isso! Na verdade, a maioria das vezes, a gente vai usar essa estrutura aqui dentro de ciclos de repetição. Eu vou depois ensinar para vocês mais para frente, tá? Isso aqui que eu fiz, a gente chama de teste à cabeça. Existem dois tipos de teste em ciclo de repetição. A gente tem o teste à cabeça e o teste à cauda, tá? O teste à cabeça é aquele que eu faço o teste logo no começo aqui, ó. E aí, o que acontece? Nesse caso, o último, voltando no nosso x, enquanto x for menor que 5, né? O último valor que ele vai testar é 5, tá? Se fosse um teste à cauda, ele ia chegar no 5 e ia fazer mais uma vez o teste. Aí o último valor que ele ia armazenar era quem? 6? O 6. Tá? Então, no teste à cabeça, eu paro a execução uma vez antes do que o teste à cauda. Mas nós vamos ver isso mais para frente do curso. Vocês podem ficar tranquilos. Beleza. Tá? Não sei se eu salvei. Vamos conferir se eu salvei e salvar de novo. Vamos lá. Vamos ter mais uns operadorzinhos aqui que eu quero passar para vocês, que é o seguinte, ó. Eu já falei para vocês do operador de igualdade. Né? Lembra que eu falei? 1 igual é atribuição de valor para uma variável. Então, se eu escrever lá x igual a 5, eu não estou falando que o número x é igual a 5. Eu estou falando que x vale 5. Tá? Quando eu quero falar que algo é igual, eu tenho que fazer igual. Tá? Então, é esse aqui que vai ser o nosso teste de igualdade, quando eu quero testar a igualdade de alguma coisa. Se eu quisesse falar assim, x é igual a 5, eu quero fazer aquele teste, né? O x é menor ou igual a 5. Então, eu ia ficar como? X menor igual a 5. Tá? Eu tenho a diferença, o operador de diferença. Na matemática, a gente está acostumado lá que o diferente é o igual com um risco, né? Mas, gente, ninguém aqui vai ficar caçando código ASCII, né? Que é aqueles códigos alt mais algum número, para descobrir qual que faz o diferente. O que a gente vai fazer para indicar diferente? Exclamação igual. Tá? Operador de maior do que, então, é o símbolo que a gente vê na escola. E aí temos o operador menor do que é o outro. Quando for uma simples comparação, eu posso escrever maior igual, menor igual com 1 igual só também, tá? Então, ele vai aceitar as duas formas, certo? Sempre antes, né? Um barra menor. Isso, porque eu quero falar que ele é maior ou igual, né? Tanto que a ordem já está falando para mim, né? Maior ou igual. Ou menor ou igual, tá? Tem a listinha, gente, desses operadores na apostila também, tá? Na página 131. Mas é que eu quero mostrar para vocês, porque eu acho assim, eu falando, de repente, se surge alguma dúvida, vocês já podem me perguntar, né? E agora tem os últimos operadores, que são os operadores que a gente vai usar eles para criar uma função, um propósito, né? Então, são os operadores condicionais, tá? Então, a gente tem o
E, né? O e comercial, que vai me dar um condicional e, o E maiúsculo. Nós temos as duas barrinhas que, lembrando, eu falei semana passada, é aquela barrinha que fica do lado do Z no teclado. Tem que apertar o Shift e ela, tá? Essa daqui é um condicional ou. E tem a exclamação, que vai ser o meu condicional não. Tá? Então, eu vou fazer, deixa eu pegar aqui um exemplo da apostila só para mostrar para vocês. Então, olha só. Deixa eu salvar aqui. E vamos pro .NET Fiddle. Vamos lá. Então, ó, eu vou fazer aqui um int. Então, lembrando, int, eu estou declarando uma variável do tipo Inteira. inteiro. Então, int x, que vai receber um int.parse system.readline. Eu já explico o que eu fiz aqui, tá, gente? Para vocês entenderem, tá? Pode ficar tranquilo. If x maior ou igual a 100 e x menor ou igual a 200, eu quero que ele me faça aqui um console.writeLine x está entre 100 e 200. Beleza, só ver o que está dando de erro aqui. Nos parênteses do if ali, né? Oi? Falta um parênteses do X, Opa, depois do E comercial. exato. E aqui tem um a mais, é isso? Vamos ver. Aê, era isso aqui que estava faltando. Depois eu deixo indentado bonitinho. Vamos lá. O que eu fiz aqui? Olha só, eu falei que eu tenho uma variável inteiro que eu quero que ele permita que a pessoa digite um número. Tá? O parse, ele vai alterar, porque quando eu digito no teclado, o teclado recebe uma string. Mas eu pedi para ele armazenar o quê? Um número inteiro. Número inteiro. Então, ele tem que fazer uma mudança. Então, int.parse, ele falou o quê? Vai pegar o que foi digitado e transformar em int. E aí ele vai comparar. Se o número que foi digitado estiver entre 100 e maior ou igual a 100 e menor ou igual a 200, ele vai escrever isso aqui. Se não, nós não criamos outra regra, não vai escrever nada. Vamos fazer um teste. Vamos ver aqui. Fale um número aí para mim. 150. 150. X está entre 100 e 200. Vou tentar fazer um else aqui.
Opa. Right line x não está no intervalo testado. Vamos ver se vai dar certo. Essa aqui já não está na apostila. Esse aqui eu estou inventando agora. Então, vamos lá. Fala um outro número aí. 201. 201. X não está no intervalo testado. Então, o que nós fizemos? Nós usamos aqui esse operador. É um operador de condicional, então ele sempre vai estar junto com um if, tá? Eu poderia estar dentro aqui do else, eu poderia ter um outro if dentro do else. E agora, isso aqui, gente, já está começando agora a entrar um pouquinho da parte de programação. Vocês sabem o que é o if, else? If é se, else é se não. Isso, então vamos lá. A gente vai muito, gente, assim, muita coisa em programação, mas muito mesmo a gente vai fazer através de um se não, tá? E aí, essa estrutura a gente escreve como if else, tá? Normalmente, tudo minúsculo. A estrutura é o seguinte, if, que é o se, abro parênteses, e dentro do parênteses eu coloco as condições do teste. Tá? Aí eu abro e fecho aqui, né, a linha de comando. E aqui dentro eu coloco as instruções que deverão acontecer se as condições forem encontradas. Só que se acontecer isso, eu faço tal coisa. Normalmente, se não acontecer, a gente põe outra coisa, não é? Então, aí a gente vem com um else. E aí, dentro do else, a gente coloca instruções que devem acontecer se as condições não, vou até colocar o não maiúsculo aqui, forem encontradas. Tá? Então, são blocos irmãos. São blocos que vão trabalhar em conjunto. If, else. Eu poderia, por exemplo, ter uma estrutura if, né? Se acontecer tal coisa, faça isso. Else, abro, e dentro do else eu posso colocar outro if. Né? Se eu tiver mais coisas que podem acontecer. Então, eu posso ir encaixando quantos if else forem necessários no caso da minha estrutura. Tá? Nós vamos fazer na semana que vem um códigozinho aqui de um exercício de uma cadastro de aluno. Então, dentro dele, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar o if else, nós vamos trabalhar os operadores e nós vamos trabalhar, que eu falei na semana passada, né, uma coisa que eu expliquei semana passada, ou retrasada, não me recordo, que era a estrutura de uma lista, né, ou um array, né, que é um conjunto de informações que a gente armazena dentro aqui de um espaço. Por exemplo, o João fez lá uma lista de alunos da escola, né? Em ordem alfabética, por exemplo.
que vai acontecer? Se ele chegar para a lista e falar assim, lista, me mostra quem é o nome número 5, eu quero mostrar o item número 5 da lista, ele vai lá, vai buscar 0, 1, 2, 3, 4. Ele vai me mostrar o quarto nome, na verdade, o sexto nome da lista, porque começa no 0, tá? Então,